Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre como identificar a intoxicação digitálica no ECG. Devido à ação dos medicamentos digitálicos sobre a contração do músculo cardíaco, o eletrocardiograma é capaz de sinalizar quando há efeito tóxico. Ao registrar o ritmo cardíaco, o método diagnóstico revela distúrbios na frequência, como as taquiarritmias, que podem indicar intoxicação. Localizar esses achados e relacioná-los com manifestações clínicas auxilia no diagnóstico e contribui para a escolha do tratamento adequado. Em especial porque, quando se usam fármacos como a digoxina, os níveis terapêuticos são próximos daqueles capazes de provocar efeitos adversos. Discorro sobre esse tema, falando sobre causas, possíveis tratamentos e de que forma a telemedicina colabora para o diagnóstico da intoxicação digitálica. Saiba como identificar intoxicação digitálica no ECG. Antes de falar dos achados eletrocardiográficos, ressalto que o diagnóstico da intoxicação digitálica deve ser composto por pelo menos 3 fatores. Histórico de uso de medicamentos digitálicos. Sintomas cardíacos, neurológicos e ou gastrointestinais. Alterações no eletrocardiograma. Para responder à questão acima, vamos começar pelas anormalidades no ECG, que se expressam como arritmias. O achado mais comum são as extrasístoles desencadeadas por contrações precoces dos ventrículos. Nesse caso, o diagnóstico aponta para intoxicação digitálica aguda, principalmente se houver associação entre extrasístoles e hipercalemia. Outras arritmias de padrão rápido que podem sinalizar o efeito tóxico são taquicardia ventricular bidirecional, distúrbio raro e frequentemente relacionado à intoxicação digitálica. A TV bidirecional é polimórfica, ou seja, apresenta complexos QRS com diferentes morfologias. Os QRS são largos, duração maior ou igual a 120 milissegundos e sua morfologia alterna entre a característica de bloqueio de ramo esquerdo e direito. Taquiarritmias atriais com bloqueio atrioventricular, arritmias associadas ao bloqueio parcial ou total da condução de impulsos elétricos dos átrios aos ventrículos, evidenciado pela extensão do intervalo PR. Fibrilação ventricular, ritmo cardíaco potencialmente fatal, caracterizado pela contração superficial das câmaras inferiores do coração, o que torna o traçado do ECG caótico, composto por ondas de amplitude e duração variáveis e falta de evidência dos complexos QRS. O aparecimento de ondas patológicas, inversão ou achatamento da onda T, depressão do segmento ST e intervalo QT encurtado são outros indícios suspeitos para intoxicação digitálica no ECG. Além dos sinais no ECG, o diagnóstico deve considerar sintomas como anorexia, náuseas, vômitos, confusão mental, xantopsia. Sobre o que causa a intoxicação digitálica. Basicamente, as causas estão relacionadas ao aumento na ingestão ou problemas na excreção de digitálicos. Então, vamos voltar um passo para falar dessas drogas, usadas no tratamento de doenças como a insuficiência cardíaca congestiva, devido a seus efeitos cardiotônicos. Derivados de plantas da família digitalis, esses fármacos têm ação inibidora da bomba de sódio-potássio ATPase. Essa ação resulta no aumento de sódio no meio intracelular, favorecendo a troca do sódio pelo cálcio, resultando em aumento da contratilidade. Outras ações podem ser de maior valor, como o efeito vagal, melhora da sensibilidade dos barorreceptores, redução da concentração de norepinefrina, diminuição da atividade simpática, aumento da liberação de BNP, do peptídeo natriurético atrial e redução da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hoje em dia, não se aconselha ultrapassar a dose de 0,25 mg. Emprega-se, na maioria das situações, 0,125 mg ao dia, pois doses mais altas tendem a provocar intoxicação. Já a dificuldade para eliminar a substância no organismo pode ser reflexo de insuficiência renal grave, pois os digitálicos têm a maior parte excretada na urina. Outras causas possíveis são hipocalemia, uso de fármacos que induzem hipotensão e bradicardia, insuficiência cardíaca descompensada. A idade é um ponto sensível, uma vez que idosos costumam fazer uso contínuo de substâncias capazes de provocar interações medicamentosas com a digoxina. Como tratar a intoxicação digitálica?
O tratamento depende especialmente da condição clínica e a presença de fatores de risco, como as causas descritas acima. Em geral, a abordagem se divide entre combate aos sintomas e manejo específico para a reversão da intoxicação digitálica, usando o anticorpo anti-IFAB. O reconhecimento precoce desses sinais e sintomas de intoxicação digitálica, bem como o ajuste eletrolítico associado à suspensão da digoxina, normalmente são suficientes para a reversão do quadro. Em caso de intoxicação potencialmente letal e ou refratária, caso esteja disponível, pode-se utilizar anticorpo anti-IFAB. Quanto às manifestações clínicas, algumas condutas relevantes são: a administração de cristaloides para restaurar a perfusão renal, combatendo a hipotensão. Atropina ou estimulação cardíaca endovenosa se houver bradiarritmia com instabilidade hemodinâmica. Ainda sobre diagnóstico e tratamento, vale conhecer as soluções da telemedicina, como apresento na sequência. Telemedicina e o diagnóstico de intoxicação digitálica no ECG. Não há dúvida sobre a importância da interpretação do ECG para o diagnóstico e tratamento da intoxicação digitálica. Assim como outras inúmeras doenças cardiovasculares, sinalizadas por alterações no traçado do eletrocardiograma. Emergências como infarto pedem rápido manejo para estabilizar o paciente, evitando complicações graves capazes de levar à morte ou deixar sequelas. Nesse cenário, é indispensável contar com um time de cardiologistas especializados no ECG, a fim de obter o laudo médico com agilidade. Porém, essa não é a realidade de muitos serviços de saúde, principalmente quando ficam distantes dos centros urbanos, onde há carência de especialistas. A boa notícia é que dá para suprir essa demanda com o auxílio do telediagnóstico da telemedicina Morse. Basta solicitar os resultados em nossa plataforma e compartilhar os dados do ECG para que um de nossos cardiologistas inicie sua interpretação. Observando cada fator que comentei nos tópicos anteriores, ele avalia os achados e produz o laudo médico, assinado digitalmente para garantir a autenticidade. Assim, o laudo online é entregue em minutos no sistema. Clique aqui e reforce sua equipe com centenas de especialistas do time Morse. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morse agora mesmo.